Olá, pessoal. O assunto de hoje é sobre filmes radiográficos e processamento. Então, vocês vão aprender como que a gente faz a revelação desse filme e quais os filmes a gente deve utilizar para cada técnica radiográfica. Um pouquinho de histórico, só para vocês saberem como que foi a evolução desses filmes, né? Primeiro, Otto Volkov, em 1895, ele utilizava uma placa fotográfica de vidro envolta em papel preto. Então, essa placa de vidro era colocada no interior da boca e vocês imaginem, por ela não ter maleabilidade, né, ser rígida, ela machucava bastante a boca do paciente. Em 1913, a Kodak lançou, o filme radiográfico com a emulsão em uma só face e envolto em papel preto. Então aqui eu tenho alguns exemplos, desses filmes. E o primeiro filme que eles utilizaram era de acetato de celulose, só que essa base, era muito inflamável. Então acabou ocorrendo um incêndio que fizeram com que eles mudassem essa base do filme para poliéster, que é utilizada ainda hoje. E a emulsão passou a existir nas duas faces dessa base. Eu vou mostrar direitinho para vocês como que é feito esse filme radiográfico. Então, os filmes radiográficos, eles são constituídos por uma base, que é um plástico fino e transparente, e esse plástico, ele ou é levemente azulado ou levemente esverdeado, dependendo do fabricante. Então, nós temos filmes da Kodak, da Agfa, dependendo do fabricante, ele vai ter uma tonalidade diferente. Nesse slide eu estou mostrando para vocês como que era essa base de vidro. E observem agora, a base ela é de poliéster e ela apresenta esses cantos arredondados que fazem com que não machuque o interior da boca do paciente. Logo acima da base nós temos a emulsão, que é composta de cristais de sais halogenados, que vai proporcionar alta sensibilidade a esse filme radiográfico. Se eu tiver emulsão numa só face, esse filme vai ser menos sensível. Se eu tiver emulsão nas duas faces, da base, ele vai ser muito mais sensível. Então, atualmente, todos os filmes são constituídos por dupla emulsão. Acima da emulsão, eu tenho uma camada protetora. É uma camada fina de gelatina, que vai conter os sais halogenados de prata e que vai proteger a emulsão do contato mecânico. Então, eu posso pegar nesse filme que esses sais não vão sair ali da base, não vão se desprender. Então, essa gelatina, ela está protegendo do contato físico e mecânico, tá? Então, mostrando, eu tenho a base, a emulsão dos dois lados da base, e tenho a camada protetora de gelatina, que vai estar segurando a emulsão à base. Acima desses componentes, eu tenho uma embalagem de papel preto opaco que vai envolver esse filme. Então, o filme ele é composto pela base, pela emulsão e pela camada protetora. Acima dele, eu vou ter esse papel opaco preto, E em um dos lados desse filme, eu vou ter uma lâmina de chumbo que vai proteger esse filme do fog ou do desvio do raio-x.
Então, aqui novamente mostrando esquematicamente, eu tenho a base, a emulsão, a camada protetora de gelatina, né, segurando essa base. Aqui eu tenho um papel preto envolvendo e em um dos lados do filme eu vou ter a lâmina de chumbo. Por quê? Porque quando eu for incidir a radiação X aqui, os raios que estiverem retornando por aqui, eles não vão atingir o filme, não formando uma sombra, tá? Então, aqui mostrando eu abrindo um filme radiográfico, né? Então, quando eu abro, eu tenho essa embalagem plástica que vai estar protegendo, ela é hermeticamente fechada, então ela protege da entrada de saliva. Aí eu puxei aqui a lingueta, o que eu vou visualizar? O papel preto. Eu levanto essa aba aqui do papel preto, o que eu vou visualizar? Aqui eu tenho a lâmina de chumbo, né, que vai estar protegendo esse filme do fog. Puxando essa lâmina de chumbo, eu vou ter a parte do papel preto que está envolvendo todo o filme radiográfico. E puxando esse papel preto, eu vou ter aqui o filme, que é o plástico mais duro que eu tenho no interior dessa embalagem. Aqui mostrando como que eu faço a abertura e logo que eu faço a abertura, eu prendo esse filme nessa colgadura individual, que vai segurar o filme para que eu possa fazer a revelação. Quais são os tipos de filmes que eu tenho no mercado? Eu tenho os de exposição direta, que podem ser intrabucais, extrabucais e dosimétricos, e eu tenho de exposição indireta, que são extrabucais. Esses daqui de exposição indireta vocês não vão encontrar mais, devido à substituição pelo sistema digital. Então, vamos falar desses daqui que são os que nós iremos trabalhar. Dentro dos intrabucais, eu tenho filme periapical, interproximal e oclusal. Vocês vão trabalhar com filmes periapicais e filmes oclusais. Interproximal, ele ficou em desuso. Por quê? Porque mesmo utilizando um filme periapical, é possível fazer uma radiografia interproximal. Então, não tem necessidade de eu comprar um filme específico para essa técnica. E o filme oclusal, ele é de um maior tamanho, vocês também vão usar aqui na faculdade. Os extrabucais non-screen são os utilizados em centros radiológicos que ainda possuem o sistema analógico ou em alguns locais, em hospitais que ainda não tenham o sistema digital. E os dosimétricos vocês vão ver que é para poder medir a quantidade de radiação que o operador está recebendo durante o seu trabalho. Então, mostrando aqui algumas marcas, né, de filmes intrabucais periapicais. Então, eu tenho esse Ultra Speed, Insight. O Ultra Speed, ele é menos sensível que o Insight. E aqui uma outra marca de filme radiográfico, que é da Agfa. Aqui mostrando os filmes interproximais que eram utilizados antigamente. Ele tinha um maior comprimento para abranger tanto os dentes, os premolares como os molares, só que ele foi substituído pelo filme radiográfico convencional. E a gente utiliza, ao invés de utilizar esse papelão aqui, a gente utiliza o posicionador interproximal. Aqui mostrando um filme oclusal, que com uma película só ele tira a maxila inteira e com outra película ele tira a mandíbula inteira, né? Nós conseguimos visualizar toda a mandíbula. E aqui mostrando os extrabucais, que
compõe aqueles filmes que são usados para teleradiografia, panorâmica, filmes utilizados em área médica. E a gente tem algumas classificações para esses filmes. A gente pode classificar esses filmes quanto à utilização, que são intrabucal, extrabucal e dosimétrico. Os intrabucais são todos aqueles utilizados dentro do interior da boca do paciente. Então, nós temos o periapical e o oclusal. Essa é a face ativa do filme periapical e do filme oclusal. Observem aqui, eu tenho um certo relevo, que eu chamo de ponto de identificação. Esse ponto de identificação vai poder me direcionar se a minha radiografia é do lado esquerdo ou direito. Aqui é a face não ativa, né, do filme oclusal e aqui do filme periapical. Essa é a face que deve estar voltada para o lado onde eu não vou radiografar. Eu tenho os extrabucais, que são todos aqueles utilizados fora da boca do paciente. Então, são esses daqui, para panorâmica, para teleradiografia. Eles vêm embalados todos juntos, né? Então, não tem uma embalagem individual como é feito com o filme periapical. E por ele não ser embalado individualmente, eu tenho que abrir esses filmes dentro de uma câmara escura e colocar dentro desse chassi porta-filme para proteger contra a luz. E esse chassi porta-filme eu vou lá e coloco no meu aparelho extrabucal e faço a radiografia. Terminei de fazer a radiografia, eu entro dentro da câmara escura e faço a revelação. Assim como eram feitas as revelações das fotografias antigas, como a gente vê em alguns filmes antigos. Aqui um chassi porta-filme para radiografia tele, né? Para uma radiografia lateral da cabeça. E nós temos ainda, quanto à utilização, o filme dosimétrico. Ele utilizado no avental do operador, né? Nesse filme vem marcando o nome da pessoa, o SIC, o registro dela, e esse filme ele deve ser trocado a cada 30 dias. Ele vai medir a quantidade de radiação que aquele operador está recebendo durante as suas horas de trabalho. Então, ele deve utilizar somente no momento em que ele estiver trabalhando. Esse filme ele não pode ser retirado do local onde ele trabalha. Por exemplo, eu coloco no meu avental e levo o meu avental para lavar e acabo deixando lá esse avental exposto no carro num sol quente. Vai dar alteração, porque esse filme ele não deve receber outro tipo de radiação a não ser aquela que ele trabalha. Então, a radiação solar também pode promover uma alteração, fazendo com que dê erro no momento da leitura, dizer que ele recebeu mais radiação do que o necessário. E sempre que essa radiação atinge um limite, o local onde tem esse trabalhador, ele recebe uma notificação que esse trabalhador deve ser afastado pelo excesso de radiação. Então, esse tipo de dosímetro, ele controla a quantidade de radiação que a pessoa que trabalha com raio-x está recebendo. E nós temos os filmes, a classificação quanto ao tamanho. Eu posso classificá-los em periapical, interproximal e oclusal. Periapical é aquele filme 4, né, que a gente coloca dentro da boca do paciente. Eu também tenho um filme periapical pediátrico, que ele tem um tamanho menor
que 3x4 e que é muito utilizado em odontopediatria. O filme interproximal, como eu falei para vocês, ele é então, basicamente, vocês não vão encontrá-lo no mercado. E o filme oclusal, que é esse daqui. Ele vem embalado separadamente, né? Cada um. Vem 25 unidades dentro de uma caixa. O filme periapical, dentro de uma caixa, vem 150 unidades. E a classificação? Por tamanho, eu tenho os extrabucais, que tem tamanhos variados, dependendo da panorâmica, se é lateral da cabeça. E eu tenho a classificação quanto à quantidade de filmes que eu tenho no interior da embalagem. Eu tenho filme simples e filme duplo. Eu tenho a classificação quanto à quantidade de filmes que eu tenho dentro da embalagem. Eu tenho os filmes simples, que é o que todos nós iremos trabalhar, e temos o filme duplo. Para que serve o filme duplo? Por exemplo, eu sou endodontista e normalmente eu recebo pacientes que são indicados por alguém que faz prótese. Então eu vou fazer o canal desse paciente e vou devolvê-lo para o protesista. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso dar uma ideia de como que ficou o final do meu trabalho para que o protesista tenha uma radiografia inicial do paciente dele, para que ele não tenha que repetir essa radiografia. Então, sempre que eu fizer a minha última radiografia para conferir como que ficou a obturação desse dente, eu faço essa radiografia com um filme duplo. E aí, uma radiografia fica no meu prontuário, mostrando como que ficou o trabalho final que eu realizei, e a outra eu mando junto com o paciente para o meu colega protesista, para ele ter uma radiografia, para ele ter um parâmetro do que ele vai fazer a partir do término do meu trabalho. Eu tenho filmes também quanto à sensibilidade. Eu tenho o Ultra Speed, Ecta Speed Plus e o Insight, que são os utilizados atualmente. E por que é importante eu saber essa sensibilidade? Porque normalmente eu já vi muitas questões caindo em concurso. Então, eu tenho os filmes chamados do grupo D. Dentro desses filmes do grupo D estão esses filmes Ultra Speed. Os filmes do grupo E são o Ecta Speed Plus. E qual a diferença entre o Ultra Speed e o Ecta Speed Plus? A diferença é a conformação dos cristais halogenados. Observem, aqui eu tenho cristais meio que desordenados e aqui eu tenho cristais mais finos e basicamente hexagonais. E eu tenho os filmes do grupo F, que são do Insight. Observem que cada filme ele vai ter uma coloração na sua embalagem, justamente para determinar a sensibilidade desse filme. Observem aqui nesse gráfico os filmes do grupo A. Eles têm um nível de sensibilidade de 1,5 a 3. Os filmes do grupo B, eles têm um nível de sensibilidade de 3 a 6. Isso significa que o grupo B é 2 vezes mais sensível que o grupo A. O grupo C é 2 vezes mais sensível que o grupo B. O grupo D é 2 vezes mais sensível que o grupo C. O grupo E é 2 vezes mais sensível que o grupo D. E o grupo F é 2 vezes mais sensível que o grupo E. Então, a gente sabe que de um grupo para outro eu vou ter 2 vezes mais sensibilidade.
Então, por exemplo, se eu comparar os filmes do grupo D em relação ao grupo F, significa que os filmes do grupo F são 4 vezes mais sensíveis do que os filmes do grupo D. Isso normalmente cai em concurso. E como que eu devo armazenar esses filmes? Eles sempre devem estar protegidos de umidade e vapor. Então eu não devo colocar nem debaixo da pia, que é onde eu tenho umidade, se tiver algum vazamento nessa pia, eu posso perder os meus filmes. E nem devo colocar numa gaveta onde eu tenho produtos tipo formaldeído, que formam vapor, porque pode vir a deteriorar esse meu filme radiográfico. E deve ser armazenado numa temperatura de 10 a 21 graus. Isso significa que ele também não deve superaquecer, não pode ser num local onde tenha muito aquecimento. E como que eu vou revelar esses filmes radiográficos? Como que ocorre o processamento radiográfico? Quando eu incido o raio-x no meu filme radiográfico, vai formar uma imagem latente. O que é uma imagem latente? É uma imagem invisível produzida na emissão do filme pela luz ou raio-x e é convertida em imagem visível pela revelação. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que tanto a luz como os raios-x, eles sensibilizam esse meu filme radiográfico. Então, eu nunca devo abrir o meu filme radiográfico à luz solar ou à luz ambiente. Por quê? Porque ele irá se sensibilizar. Então, eu irei queimar o meu filme. E quais substâncias que eu tenho numa solução reveladora? Eu tenho o Elon, que é um redutor rápido, então ele vai promover o detalhe da minha radiografia. Eu tenho a hidroquinona, que é um redutor lento e que vai me dar o contraste dessa radiografia. Ele vai definir as partes claras dessa radiografia. Eu tenho carbonato de sódio, que é um alcalinizante, um acelerador, e ele vai amolecer essa gelatina para que a substância reveladora atinja os sais halogenados de prata. Eu tenho o sulfito de sódio, que é um antioxidante, ele é um preservativo. Ele vai impedir que essa solução reveladora, em contato com o oxigênio, se oxide e vai preservar mais essa solução. E eu tenho o brometo de potássio, que é um balanceador. Ele vai evitar o velamento. O que é evitar o velamento? Evitar que tudo fique preto de uma vez. Então, o sal, a solução reveladora e o sal halogenado de prata vão agir de forma mais lenta devido à existência do brometo de potássio. Então, mostrando aqui, da tampinha vermelha é a solução reveladora e da tampinha azul é a solução fixadora. Essas da tampinha preta são colocadas em máquinas que fazem a revelação portátil, que fazem a revelação automática. E na solução fixadora, o que eu tenho? Eu tenho hipossulfito de sódio, que é um solvente da prata não revelada. Eu tenho o ácido acético, que é um acidificante, neutralizando a ação do revelador. Então, como vocês viram, o revelador ele é básico. Se ele é básico, para ele parar de agir, eu tenho que colocar um ácido para poder neutralizar a ação desse revelador. Eu tenho o alúmen de potássio, que é um endurecedor daquela gelatina que foi amolecida durante a revelação. E eu tenho o sulfito de sódio também aqui, que é um antioxidante
e vai preservar a solução fixadora. Então, ele impede que a solução fixadora em contato com o oxigênio se oxide. Então, observando os componentes tanto da solução reveladora e da solução fixadora, agora a gente vai para o entendimento de como que ocorre essa revelação do filme radiográfico. Então, imaginem aqui. O que eu estou tentando mostrar nessa figura aqui? Todos os sais de brometo de prata, os sais halogenados de prata. Cada quadradinho desse é um sal halogenado de prata presente no filme radiográfico. Aqui nessa figura, eu incidi a radiação X. Então, esse é um filme com uma imagem latente. Imaginem que dentro do interior da embalagem você tenha um filme com essa conformação. Eu peguei esse filme, tirei da embalagem e passei pelo revelador. O que o revelador vai fazer? Ele vai revelar os sais de brometo de prata que tiveram contato com a radiação X. Quais são esses brometos que tiveram contato com a radiação X? Principalmente aqueles que tiveram maior passagem de radiação X. Então, os locais onde eu tive maior contato do raio-x com o sal halogenado de prata vai ter uma maior ação do revelador. E o brometo de prata vai acabar se transformando em prata metálica durante a ação do revelador. Ocorrida a passagem pelo revelador, a gente vai passar esse filme pelo fixador. E o que o fixador vai fazer? Vai remover todos os sais halogenados de prata que não foram revelados e vai deixar somente a prata metálica, que é a prata escurecida. E também ele vai endurecer a gelatina, presente aqui no filme radiográfico, e vai acabar fixando a imagem radiográfica. Então, aquela imagem que eu tinha latente, né, vai se transformar numa imagem real radiográfica. Quais são os métodos de processamento que nós temos? Nós temos o processamento automático e o processamento manual. Aqui eu estou mostrando uma processadora automática, onde eu utilizo aquele da tampinha preta que eu falei para vocês, né? E aqui dentro ocorre toda a passagem do filme pelo revelador, pelo fixador, e já sai o filme pronto, revelado. Ó, observem aqui, passou pela máquina, ele sai pronto do outro lado. E nós temos o processamento que nós realizamos aqui na faculdade, que é o processamento manual. O processamento manual ele pode ocorrer utilizando o tempo e a temperatura ambiente, onde, dependendo da temperatura da solução reveladora, eu vou deixar um tempo, né? E depois eu vou enxaguar, passar para o fixador e depois fazer o enxágue final. Então, dependendo da quantidade de temperatura que eu tiver no termômetro que está ali na caixinha de revelação, eu vou ter um tempo para revelar esse filme. Normalmente, quanto maior a temperatura ambiente, menos tempo eu vou precisar para poder fazer a revelação desse filme. Como vocês viram na composição do revelador e do fixador, o que vocês observaram? Que o revelador é uma base e que o fixador é um ácido. Então, para evitar que eu
tenha uma saturação desse fixador antes de tirar. Na hora que eu vou tirar o filme do revelador e vou passar para o fixador, eu tenho necessidade de fazer um enxágue intermediário. Para quê? Para que eu não traga excesso de base para o interior do meu fixador, porque senão eu vou ter que jogar esse fixador muito mais rápido fora. E depois eu faço o enxágue final, e esse enxágue final é extremamente importante. Então, quanto mais tempo eu puder deixar esse filme radiográfico após a fixação na água, melhor. Eu preconizo para que deixemos no mínimo 10 minutos esse filme na água. Porque se eu não deixar esses 10 minutos o filme na água, ele vai conter restos de material fixador. E esse material fixador presente no filme, ele com a ação do oxigênio vai se oxidar e vai formar umas manchas amarronzadas ou amareladas nesse filme e vai dificultar a nossa interpretação radiográfica. Então, o ideal é que eu lave pelo menos por 10 minutos e deixe esse filme secar. Porque se eu também não secar esse filme, a gelatina ainda vai estar amolecida e em qualquer coisa que eu esbarrar, eu vou ter esse filme marcado. Então, eu tenho necessidade tanto de fazer um bom enxágue, como de fazer uma boa secagem, para que eu tenha uma radiografia final de qualidade. Eu tenho também o processamento manual pelo método inspecional, que é visualizando o processo de revelação. Isso nós não fazemos mais porque a vigilância sanitária não permite mais que nós utilizemos esse método, porque esse método pode incorrer em erros por parte humana. Então, toda a revelação hoje é feita pelo método tempo e temperatura. E sempre que vocês forem fazer revelação, sempre vai ter um cartaz indicando quais são o tempo preconizado para o revelador, o tempo para a água, fixador, dependendo da temperatura. Então, o que a gente tem que lembrar? Que, por exemplo, se eu tiver no verão, a gente sabe que o clima é quente. Eu vou deixar menos tempo esse filme no revelador. Por quê? Porque quanto maior a temperatura dessa substância reveladora, menor é o tempo de revelação. E se eu estiver no inverno, por exemplo, se eu estiver em julho, eu sei que eu vou ter que deixar mais tempo esse filme no revelador. Por quê? Quanto menor a temperatura desse revelador, maior o tempo que eu vou ter que deixar para ocorrer o processamento. E os tipos de câmera escura. Eu tenho a portátil, quarto ou labirinto. Portátil, eu tinha essas daqui antigamente, para permitir a revelação pelo método inspecional. Então, eu ia passando no líquido revelador e olhando como que essa imagem estava se formando. Hoje nós não temos mais nenhuma câmera escura portátil dessa maneira, para que nós possamos fazer a revelação pelo método tempo-temperatura. Nós temos essas mangas, né, para poder colocar a mão aqui dentro e fazer a abertura desse filme somente no interior dessa câmara escura. E observem sempre que vocês forem fazer a revelação, se nenhum canto aqui da manga está esgarçado, está permitindo a entrada de luz. Porque se tiver algum canto aqui permitindo a entrada de luz, eu posso ter o velamento do meu filme radiográfico. A minha imagem pode não sair adequada para que eu possa fazer a revelação. Então, por exemplo, se eu perceber que aqui está tendo uma entrada de luz, eu tento fechar com a minha mão essa entrada para que não entre luz no momento que eu for revelar. Ou se não tiver condições, eu troco a caixa portátil
para que eu não corra em erros durante a revelação. Aqui mostrando a caixa onde eu tenho os potinhos. Aqui vocês vão trabalhar, vão ter 4 potinhos. Então, o primeiro deles é do revelador, esse é o pote da água intermediária, esse é do fixador e esse é da água de lavagem final. Aqui mostrando uma câmara escura do tipo quarto, onde eu tenho uma porta e eu tenho vários tanques de revelação com uma luz de segurança vermelha que pode ficar ligada durante a revelação, que ela não vela o filme. E aí eu tenho a parte seca, onde eu faço a abertura desses filmes, jogo o material aqui e o local úmido onde eu vou fazer a revelação. Lembrem que, quando eu for fazer a abertura dessa embalagem, eu devo jogar a embalagem de plástico e o papel em um lixo comum, o chumbo a lâmina de chumbo numa caixinha específica para a lâmina de chumbo e os filmes que não forem utilizados para interpretação, que forem descartados, devem ser colocados também numa caixinha separada. Por quê? Porque tanto a lâmina de chumbo como o filme não utilizado, eles são produtos poluentes, então não podem ser jogados em lixo comum. Aqui mostrando do tipo quarto, eu teria essa porta B aqui. E do tipo labirinto, tem uma porta A, onde eu vou até essa porta B. Então, não tem problema que eu tenha luz aqui fora, que não interfere a entrada e saída de gente aqui dentro. Quando tenho só a porta B, eu só posso abrir essa porta assim que terminar a revelação daqui. Porque se entrar a luz no momento que eu estiver revelando, estraga a revelação dos demais filmes. Quando eu tenho essa porta do tipo labirinto, eu posso entrar e sair sem ter perigo de afetar as demais revelações. Esse tipo de labirinto eu vou mostrar para vocês no laboratório de radiologia. Então, é muito importante vocês entenderem o processo de revelação e o processo de fixação e a ordem deles. Então, por exemplo, quando eu vou revelar o meu filme, eu devo primeiro colocar no revelador, passar pela água para tirar o excesso de revelador, colocar no fixador e depois de fixado, colocar na água. Faz de conta que vocês trocaram a ordem desses potinhos. E o que vai acontecer? No lugar do potinho de revelador, eu vou ter o potinho de fixador. E no lugar do potinho de fixador, eu vou ter do revelador. Tá, vamos imaginar que eu esteja colocando esse filme. Então, vamos exemplificar aqui. Aqui nós teríamos o revelador, a água e o fixador. Então, eu passaria o meu filme aqui, depois passaria pela água e pelo revelador e pelo fixador. Faz de conta que aqui foi colocado o fixador, a água e o revelador, então foi trocado. Quando eu colocar o meu filme aqui, eu coloquei, não vou perceber nada, vou passar pela água, vou passar aqui. Quando eu retirar esse filme, como que vai estar esse filme radiográfico? O que vai acontecer? Aqui, ao invés de ter o revelador, eu tinha o fixador. E o que o fixador faz? Ele remove todos os sais halogenados que não se transformaram em prata metálica, então que não foram revelados. Então, como eu peguei esse filme que foi sensibilizado pelo raio-x e coloquei direto aqui no fixador, esse fixador vai reconhecer todos esses sais como não revelados, porque eu não passei pelo revelador. Então, ele vai remover todos esses sais halogenados de prata. Quando eu passar aqui pela água,
e passar pelo revelador, chegou aqui no revelador, eu não tenho mais sal nenhum, porque esses sais halogenados de prata foram retirados lá pelo fixador. Então, eu vou passar pelo revelador e não vai acontecer nada. Quando eu lavar o meu filme, o que eu vou descobrir? Que eu vou ter somente a base de poliéster desse filme. Então, eu vou ter aquela base ou azulada ou esverdeada. Eu vou ter uma base transparente. Por quê? Porque eu não vou ter nem mais os sais halogenados de prata e nem mais nada que foi sensibilizado pelo raio-x, porque nada foi revelado. Tudo bem? Agora vamos fazer uma outra suposição. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o revelador, a água e o fixador, tá tudo muito certinho. Só que o que aconteceu? Na hora que eu fui disparar o aparelho de raio-x, não sei o que aconteceu, não disparou radiação X. Então, o que vai acontecer quando eu colocar esse filme dentro do revelador? O revelador ele não tem que agir sobre os sais de prata que foram sensibilizados pelo raio-x? Então, no momento que eu apertei o meu raio-x, não saiu radiação. Teve algum problema no meu raio-x quebrou. Se não saiu radiação, não houve sensibilização. Então, essa minha solução reveladora não vai reconhecer nenhum sal de prata sensibilizado. Por quê? Porque nada foi sensibilizado. Então, o revelador não vai agir ali. Então, eu peguei esse filme, passei no revelador, não aconteceu nada. Passei na água, lavou, tirou o excesso de revelador e coloquei aqui no fixador. O que vai acontecer? O fixador ele não tem a função de tirar todo o brometo de prata que não foi transformado em prata metálica. Então, ocorreu alguma revelação quando eu passei lá no revelador? Não. Por quê? Porque o revelador não reconheceu nenhum sal sensibilizado, porque o meu raio-x quebrou. Se ele não reconheceu nenhum sal sensibilizado, o que vai acontecer? Quando eu passar aqui pelo fixador, ele também não vai ver nenhuma prata metálica, porque o revelador não agiu. E ele vai lá e vai retirar todo o brometo de prata que tinha ali naquele filme radiográfico. E também eu vou ficar apenas com a base do filme. Eu vou ficar somente com o poliéster, a, a base esverdeada ou azulada, dependendo do fabricante. Então, tanto como se o meu raio-x quebrar ou se eu trocar as ordens das minhas soluções, pode acontecer de eu ficar só com a base do filme. Uma outra hipótese, eu coloquei um tempo de exposição menor do que deveria. O que vai acontecer? Eu vou revelar aqui e quando eu tiver o meu filme final, ele vai estar mais claro do que o que deveria estar. Por quê? Porque eu tive menos sais sensibilizados e eu tive menos prata metálica, menos brometo de prata transformado em prata metálica. Então, eu vou ter menos partes escuras. Se eu tiver menos partes escuras, eu vou ter um filme mais claro do que eu gostaria. Se eu também deixar menos tempo no revelador, isso vai acontecer também. Por quê? Porque não deu tempo da solução reveladora agir em todos os sais de brometo de prata. E aí vai agir só numa parte e eu vou ter um filme pouco revelado, então mais claro do que deveria estar. E quando que eu faço a troca dessas soluções? Como que eu vou saber que a minha solução reveladora já não está nova, já deve ser trocada? A solução reveladora, normalmente, ou ela vem num amarelo bem clarinho, ou, que é muito difícil, ela viria transparente. Mas como a gente sabe que
essa solução reveladora, ela fica um tempo lá na Dental antes de vir para o meu consultório, então provavelmente eu vou receber essa solução um pouco levemente amarelada, tá? Essa é uma solução boa para fazer a revelação. Eu revelei vários e vários filmes, tá? Essa solução se tornou uma solução velha, já saturada, onde eu vou colocar o meu filme e não vai revelar de acordo com a minha vontade, não vai ficar adequado. Como que eu vou perceber que esse revelador deve ser trocado? Ele vai estar numa coloração marrom. Então, sempre que eu tiver o revelador numa coloração marrom, significa que eu devo trocá-lo, que ele não vai revelar de forma adequada. E o fixador? Qual que é a coloração do fixador? O fixador, normalmente, ele é transparente. E quando que eu percebo que ele deve ser trocado? Vocês lembram que o revelador era uma base e o fixador era um ácido. Sempre que eu junto ácido com base, lá da química que a gente aprendeu no colégio, a gente sabe que ácido com base vai formar sal e água. Então, sempre que eu tiver uma deposição esbranquiçada no fundo, que transforma o meu fixador numa água turva com muito sal branco, eu sei que esse fixador deve ser trocado, tá? Então, muito importante vocês saberem como que é um fixador novo, um revelador novo e como que é um revelador que deve ser trocado e a coloração de um fixador que deve ser trocado, tá? Qualquer dúvida, próxima aula, a gente, após responder o questionário que eu vou deixar para vocês, a gente comenta essas questões.